E aí, moçada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Se cuidando, tudo tranquilo? Vamos aí trabalhar agora um pouquinho a parte 2, né, sobre a população mundial, sobre o seu crescimento, distribuição no planeta Terra. Nessa parte 2, vamos falar um pouquinho sobre as teorias, né, populacionais que envolvem, vamos falar um pouquinho sobre os países subdesenvolvidos também. E também vamos falar um pouquinho sobre o controle de natalidade, dando destaque à China, beleza? Então vamos lá, vamos começar, moçada. Um grande abraço, até já. Valendo aí, pessoal. Então agora vamos começar a aula, mas antes do bom dia, temos o discurso, hoje feito pelo Tonon, como ele mesmo disse, né? Fica entre família, ou é Cauendry ou é Tonon. Hoje é Tonon porque o Cauendry faltou na aula. Mas vamos lá, Tonon, mete bala aí, faça o discurso, e aí todo mundo vai falar aquele bom dia depois, quando fizer a chamada aí. Rapaziada, estamos aqui numa manhã de quarta-feira e é aquilo de sempre que eu falei. Hoje é mais um daqueles dias que a gente precisa continuar mandando bom dia com tudo que a gente tem. Hoje não aconteceu algo de muito especial, mas isso também é algo especial, porque é especial você reforçar sua disciplina, só todo dia você chegar aqui e mandar aquele bom dia com o máximo que você tem, para todo dia você ter o mesmo ânimo, a mesma disposição para estudar, para ver a aula do grandíssimo professor Farol. Então vamos nessa, vamos mandar aquele bom dia quente, aquele bom dia fodástico que espanta o frio que já tá fazendo aqui. E vamos nessa, bora lá, quero ver todo mundo, todo mundo! Brasil! Vamos lá, então. Primeiramente, aquele que não pode faltar, o animado de sempre, o salve-salve do discurso matinal de quarta-feira, o tchararão imprescindível. Bom dia! Bom dia! Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos trabalhar, então, vamos entrar aí nesta aula maravilhosa, pessoal. Vamos falar um pouquinho, a parte 2, né, que seria sobre a distribuição e o crescimento da população mundial, beleza? Professor. Oi. Eu queria te pedir desculpas, que eu fiquei sabendo que ontem foi seu aniversário e eu não compareci à aula, mas então eu te dar um feliz aniversário atrasado aqui, mas é de todo o coração, então tenha um feliz aniversário, parabéns para você aí. É isso. Obrigado, que vale a intenção. Ontem eu procurei no Instagram, procurei negócio no Instagram, não achei, depois vocês me avisam onde que é no final da aula, tá? Mas vamos lá, então. Pessoal, muito obrigado pela presença e vamos começar essa aula. Vamos falar um pouquinho da distribuição do crescimento populacional na parte 2. Fechou, pessoal? Então vamos lá. Valendo, então, essa parte aí, vai. Pessoal, é o seguinte, agora nós vamos partir um pouquinho falando do mundo subdesenvolvido, dos países subdesenvolvidos. Vou fazendo alguns questionamentos. Eu peço para que vocês anotem alguns detalhes, prestem muita atenção em outros, tá? Nós vamos fazer uma concentração relacionada às teorias. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista também, beleza? Mas para poder falar dessas teorias, poder falar de controle de natalidade, eu vou usar como exemplo a China, né? No controle de natalidade, nós temos também que conhecer um pouquinho sobre como que funciona esse mecanismo de população no mundo subdesenvolvido, tá? Então, vamos começar aí, ó. Ao longo da metade do século XX, então quer dizer, a partir do metade do século passado, mais ou menos no período pós-Segunda Guerra Mundial, a taxa de crescimento da população nos países subdesenvolvidos foi elevada. O crescimento vegetativo dentro desses países acabou sendo, como que eu posso dizer assim, exageradamente grande, tá, pessoal? E isso aí vai ter algumas consequências, beleza? Então, vamos lá. A participação da população dos países subdesenvolvidos no total da população do mundo sempre foi elevada, beleza? Então, assim, comparando os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos, quem que tinha mais gente? Sempre, quase sempre, né? Não sempre, mas quase sempre nos países subdesenvolvidos, você ia ter uma condição de maior número de pessoas do que nos países desenvolvidos, tá? Aí, no caso
período em específico, essa metade do século para frente, a participação da população pobre no número total foi muito grande. Aí é interessante destacar para vocês, hoje, na atualidade, olha aqui, ó, esse valor de pessoas presentes em tudo isso aí ultrapassa 80%. Então, como assim? Se você pegar toda a população mundial, você vai pegar na casa de 80% para mais, sendo população localizada em países subdesenvolvidos. E você vai pegar 20% para menos, são pessoas localizadas em países desenvolvidos. Mas só que eu vou fazer um parênteses para vocês, pessoal. É sempre importante lembrar. Existe muito mais países subdesenvolvidos do que países desenvolvidos. Então, às vezes, o número, a gente pode brincar um pouco com ele, né? Quando você quer falar uma frase de impacto, você fala assim, mais de 80% da população mundial vive em países subdesenvolvidos. Você fica assustado, você fala, nossa, mas qual é o total de países desenvolvidos no mundo? Não chega a 15%, tá? Só estou dando um parâmetro para vocês terem uma noção. Para não ter aquele negócio de ficar, nossa, então quer dizer que o pobre é pobre mesmo, tal. Mesmo porque o pobre é responsável pela pobreza, desculpa, né? O pobre é responsável pela pobreza. Eu não posso ficar afirmando sem limpar os números para vocês, porque nós vamos trabalhar teorias. E na hora que a gente estiver trabalhando as teorias, eu vou pedir para vocês pensarem nas 3 teorias e vocês verem em qual vocês se enquadram, em qual delas nós estamos passando por esse momento, agora, aqui no Brasil, certo? Nós estamos passando dentro de uma dessas 3 teorias que nós vamos ver mais para frente. Mas aí vocês que vão descobrir, vocês que vão ter que idealizar qual que é, tá? Vamos lá. Se não houver alteração em tudo isso que está acontecendo nos países mais pobres, né, alteração na dinâmica social e econômica, que eu destaquei aqui para vocês, né, a perspectiva de qualidade de vida desses lugares é ela ser cada vez pior e, contudo, ter cada vez mais problemas relacionados principalmente ao aumento da pobreza, ao aumento da falta de trabalho, ao aumento até mesmo da fome e outras doenças, né? Doenças, na questão que eu estou falando aqui, vamos entender, são doenças sociais. Eu vou tirar, doença social é uma linguagem acadêmica, eu vou transferir para vocês entenderem. No popular, a gente fala assim, problema social, tá? Então, problema social, falta de moradia, falta de acesso ao saneamento básico, isso é conhecido no meio acadêmico, para ficar mais fácil, o pessoal fala doenças sociais, que é o problema da sociedade. Tudo bem? Basicamente é isso. Eu lembro muito, quando falo de doenças sociais, eu lembro de inchaço urbano, né? O pessoal fala inchaço urbano, mas só que o termo inchaço urbano é errado, porque é um termo popular, você tem que falar aglomerações urbanas, né? Inchaço, pô, você está chamando a população de doente? Não é assim que funciona, certo? Mas isso aí, na hora que a gente estiver estudando as grandes populações do mundo, nós vamos ver certinho. Tudo bem? Eu vou começar, então, aqui com vocês sobre as teorias demográficas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Teorias demográficas. É importante vocês entenderem isso aí, ó. O ritmo de crescimento da população mundial tem sido o objeto de grande polêmica entre pesquisadores. Então, por exemplo, tem muitos pesquisadores que falam que a população mundial está crescendo de forma muito rápida e preocupante. Outros falam assim, não, a população está crescendo normal. Conforme ela vai duplicando, a tendência é duplicar cada vez mais, né? Então, existem muitas possibilidades de você visualizar a população. Quais são essas possibilidades, né? Então, vamos lá. O crescimento demográfico exagerado, que ainda ocorre em alguns países, é responsável por graves problemas sociais e pode ameaçar a sobrevivência da espécie humana. Bom, beleza. Esse aí é um pensamento de um tipo de pesquisador. Eu coloquei aqui para vocês pensarem. Pô, será então que o crescimento da população mundial pode levar à extinção da própria população mundial? Essa é uma pergunta, tá? Então é importante vocês refletirem essa pergunta. Eu estou fazendo bem do jeitinho que a UEL gosta, que a USP gosta, que a Unesp gosta. Eles gostam muito desse embate de pensamento,
Tudo bem? Então, os grandes vestibulares, eles gostam desse embate de pensamento. Eu classificaria até 2 anos atrás o Enem numa dessa, mas só que agora eu já não classifico mais porque ele ficou meio diferente, né? Então, a gente não sabe muito o que esperar ainda do Enem, tá? Tendo em vista aí a situação que está acontecendo toda no Ministério da Educação, então a gente não tem ideia do que possa vir pela frente, tá? Mas vamos basear nos grandes vestibulares do Brasil que são independentes, graças a Deus. Vamos lá. Como será que fica o retrato da população mundial colocando, se a população crescer muito, ela pode levar ao fim da população? Pô, isso aí é meio preocupante. Será que é essa a visão? Vamos lá. A polêmica sobre esse crescimento acelerado da população, denominado muitas vezes de explosão demográfica, acredito que vocês já tenham estudado, quando estudaram o Japão no 9º ano, quando estudaram sobre China, Índia, no 8º ano, né? Quando vocês tiveram perspectiva sobre a população, tal, no início do 2º ano também, a explosão demográfica, esse crescimento exagerado de forma assim, que vem de uma forma avassaladora, né, dentro da sociedade. Ele faz realmente mal para o lugar? Por que ele faz mal? Aí as pessoas começam a questionar. Pô, ele faz mal por quê? Quanto mais pessoas, maior consumo, maior degradação do meio ambiente. Degradando mais o meio ambiente acaba. Beleza. Como ambientalista, concordo. Mas só que será que toda população que cresce muito, ela vai acabar com o meio ambiente? Por exemplo, o principal argumento que o pessoal fala é sobre pecuária. Ah, não, porque a população cresce muito, porque a pecuária aumenta o desmatamento. Joia, vamos pegar o caso, então, da Índia, onde 80% para um pouco menos da população não tem a prática de comer as carnes da pecuária, como propriamente foram ditas. E aí, como é que funciona na Índia? Então, não tem o desmatamento por parte da pecuária, mas eles vão ter que comer outra coisa, e aumenta na agricultura. Será que a agricultura dá todo esse desmatamento? Será que eles usam muitos agrotóxicos lá, usam pouco? É tudo uma questão que você tem que analisar com quem você está falando e de quem você está falando, tá? Então, tem sempre esse parâmetro que a gente tem que ficar pensando. Lembre-se, não vou dar posicionamentos, eu vou mandar pensamentos para vocês ficarem pensando, tá? Então, é pensamento para vocês, não para mim. Então, vamos começar aí. A teoria malthusiana. Fácil, né? Vamos por aí, ó, só para vocês verem. Desenvolvida em 1798. Um detalhe, viu? A Revolução Industrial começa na casa de quase 10 anos antes, tá? Na verdade, é 1792 que foi registrado, né, a primeira máquina a vapor, aquela coisa arada toda. Então, teoria malthusiana. Ela foi feita pelo pastor, economista, professor universitário, né, Thomas Robert Malthus. E ele prega a teoria malthusiana, com base em estudos nas condições demográficas, né, nas condições da população. Então, condições demográficas são as condições populares, né, e econômicas, no pós-revolução industrial. Mas, espera aí, como que é a visão dele? Lembre-se, ele era um cara extremamente influente, tanto no meio religioso, quanto no meio científico. Então, não era um Zé qualquer que chegava falando, era Malthus. E quando ele falava, no mínimo as pessoas prestavam atenção, no mínimo. E ficavam assim, será que o que ele está falando está certo? Será que realmente é assim que acontece? Então, vamos lá. Essa teoria defende o quê? Que o ritmo de crescimento populacional é muito maior do que a produção de alimento no mundo, certo? E que, sem dúvida, vai acontecer o quê? A escassez de alimento, olha aqui, ó, a escassez de alimento, a fome, a propagação de epidemias, guerras, porque vai estar todo mundo com fome, né? E miséria, porque não vai ter emprego, não vai ter comida, vai entrar a miséria generalizada. Não adianta, ele fala assim, não adianta você ter dinheiro porque o pobre vai querer o seu dinheiro, não adianta você ter dinheiro porque você não vai ter para quem vender seus produtos para você ter mais dinheiro, entendeu? Então, ele
vamos dizer assim, que ele via as coisas de uma forma mais catastrófica, calamitosa, certo? Eu vou explicar uma forma bem simples para vocês entenderem. Malthus idealizava o seguinte: ele chegava na religião enquanto pastor, né? Enquanto essa primeira parte aqui, pastor, aí ele fazia o seu discurso para o seu público dentro da religião. Depois ele ia para as universidades, um filósofo sem igual. E detalhe, economista. O cara era filósofo / economista. Então, traduzindo, ele era o cara. Ele tinha o domínio científico de uma forma fantástica. Tudo bem? E ele chegava no meio do mundo acadêmico e ensinava conforme a doutrina que ele tinha na cabeça dele. Para você ver como o cara é fantástico, olha a data, 1798, 1898, 1998, e agora já passou 2018, já deu aí seus 222 anos que o cara colocou essa teoria. E nós estamos aqui, via um computador, estudando a teoria do cara, que vai servir de base para outras teorias também, até para aqueles que ela quer se opor. Tudo bem? Então, o cara teve uma influência magnífica. Atenção. Para Malthus, a população cresce em progressão geométrica. Então, população, né? Progressão geométrica. Faz assim, ó. População é gente, né? PG, progressão geométrica, progressão de gente, né? PG, progressão geométrica. O que é a progressão geométrica mesmo? 1, 2, 4, 8, 16... 32, 64, aí eu paro por aqui que eu sou de humanas, tá? Eu vou parar por aqui, que daí a humanas para nesse valor aí. E quando você vai ver lá, ele fala que os alimentos crescem em PA. Ó, produção de alimento, ou, no caso que é o correto, é produção aritmética, né? Qual que é a produção aritmética? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai. Tudo bem? Poderia ir mais, mesmo sendo de humanos, eu poderia pelo menos até o 10, né? Então, vamos lá, pessoal. Ele faz esse comparativo, joia? E ele fala o quê? O alimento vai acabar. E ele começa a colocar isso na cabeça da geral. Fala assim, o alimento vai findar. Por quê? O alimento ele tem uma curva de crescimento aritmética, enquanto a população tem uma curva geométrica de crescimento. Joia? Então, vamos nessa. Para evitar as calamidades previstas, então, Malthus previa as calamidades. Previa, né? Malthus propôs o controle da natalidade. Isso é muito fantástico, tá? Nas camadas mais pobres da sociedade, baseando um código moral. Olha aqui, ó. Gente, código moral de conduta. Peraí. Isso aí tá muito mais com cara de religião ou de científico? Fica na ideia de vocês. Código de conduta moral, ou código moral de conduta, né? No qual se aconselhava. Ele fez uma carta com dezenas de ideias, certo? Eu peguei algumas ideias que foram mais tranquilas e que a gente pode passar para vocês no horário permitido, né? Então, vamos lá. Primeira ideia, que as pessoas não se casassem muito jovens. Bom, preste atenção. Ele, na verdade, eu poderia colocar o número aqui, tá? Ele aconselhava na época, documentos da época mostram que ele aconselhava as pessoas a se casarem com 28 anos ou mais. Se a pessoa se casa com 28 anos ou mais e na época a expectativa de vida era de 32 anos, a pessoa passaria 4 anos casada. Nesses 4 anos casada, ela conseguiria ali, no máximo, 2, chutando alto, 3 filhos. Mas 2 filhos, se ele conseguisse, os 2 filhos substituiriam o pai e a mãe quando morresse. Da ideia, né? Então, a ideia era propícia. Você tinha lá o filho, né? E 2 filhos era o ideal, porque os 2 filhos, um vai substituir o pai, um vai substituir a mãe na mão de obra quando morrer. Mas só que não vai aumentar a população. 3, está sobrando um. Um fica para o pai, um fica para a mãe e o outro sobrou, né? Para substituição. Isso aí mostra que a população ia crescer.
Então, quando ele pede, ele faz os pedidos, principalmente dentro do seu meio religioso, como ele era um pastor, ele falava assim, é interessante que vocês se casem mais tarde, preferencialmente com 28 anos. Aí o pessoal ficava assim, 28 anos, tal, pô, uma boa ideia, né? Não, porque primeiro vocês têm que produzir, vocês têm que trabalhar, primeiro... Ele colocava uma ideia assim na cabeça do pessoal, o pessoal pegava, fisgava, né? Que obedeçam esse aqui é beleza de falar, né? Abstinência sexual antes do casamento. Gente, ele era um religioso. Não pode fazer sexo antes do casamento. Será que a gente escuta isso até hoje? Lógico, a gente escuta isso até hoje. É uma ideia concebida, principalmente propagada, não concebida, mas propagada por Malthus. E ficou tão firme, tão batido, que isso se tornou uma realidade dentro de muitos meios religiosos até hoje. Eu não estou falando que, pô, então foi Malthus que falou. Não, Malthus ajudou a propagar, a impulsionar. E como tudo que acontecia na Inglaterra na época, por ser o berço da Revolução Industrial, era usado de modelo no mundo inteiro, nós temos essa questão aí que a gente pode encaixá-la. Olha aqui, ó. Que o sexo fosse feito de modo para apenas reprodução. Então, apenas para reprodução. Não vá fazer sexo depois lá com a sua esposa porque tem que fazer. Não, você vai fazer só para ter filho. Se não for para ter filho, abstinência sexual mesmo após o casamento. Certo? O máximo que você conseguir. E muita gente na época seguia. E ele conseguiu, de uma certa forma, certa forma, entre aspas, fazer com que isso vigorasse entre as populações lá. Joia? Agora, olha aqui, ó. A teoria de Malthus, portanto, era catastrófica. O cara mostrava a catástrofe, né? Pois não considerou que a tecnologia ia surgir, que a tecnologia ia aparecer com a segunda revolução industrial, ela ia aumentar, né? E resultaria no aumento de produção de alimentos. Por quê? Ele olhava para a Revolução Industrial e não pensava que a máquina ia para o campo. Ele achava que a máquina ia continuar na cidade. Agora, vamos retomar a ideia de Malthus. Malthus está na cidade, a população na época morava, na época dele, quando ele era mais jovem, morava toda no campo, poucos moravam na cidade. De repente, ele vê Londres bater 1 milhão de habitantes. Ele vê toda a população saindo do campo, deixando de produzir alimento e vindo para a cidade. O que passa na cabeça do cara? Não tem mais ninguém para produzir, está todo mundo vindo para a cidade, está todo mundo vindo para a indústria, todo mundo precisa comer e não tem ninguém produzindo. Então, a realidade que acontecia ali no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, era bem diferente da realidade do mundo inteiro, que era rural. O mundo inteiro ainda era rural. O mundo inteiro ainda produzia alimento. O mundo inteiro ainda tinha de onde tirar seu alimento. A Revolução Industrial estava acontecendo apenas no universo malthusiano. Tudo bem? Não vamos esquecer disso aí. Teoria neomalthusiana. Essa é interessante, pessoal, porque todo mundo fica na dúvida de quando que ela começa, né? Então, vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, um aumento da taxa de natalidade e, consequentemente, com o aumento do crescimento vegetativo, óbvio, né? Porque se está nascendo muito. Imagina, no período de guerra, os casais evitaram de ter filhos. Principalmente na Segunda Guerra Mundial. Até aqui no Brasil, muitos casais evitaram de fazer filhos nesse período. Só quem mesmo não acreditava, porque sempre tem a galera que não acredita no que está acontecendo, né? Não é só de hoje isso, tá, pessoal? É de antigamente também. Mas, assim, a maioria da população fala assim, eu vou ter meu filho no meio da guerra, eu não sei o que vai acontecer comigo, né? E se eu morrer no meio dessa guerra? Então, o pessoal evitava um pouco ter filho. Quando a guerra é declarada seu fim, você tem um boom populacional em vários países do mundo, principalmente nos subdesenvolvidos, como a gente já falou ali atrás, tá? E a tese de Malthus, ela volta à tona, mas só que a tese de Malthus era o seguinte, as pessoas estão vindo para a cidade, vai faltar alimento porque não tem pessoas no campo. Nessa época, você já tinha muitos maquinários ajudando na agricultura, então a produção de alimento estava ok. Então, mas o pessoal ficou preocupado com esse boom, com esse crescimento dentro da cidade. Então, eles reformularam a teoria de Malthus.
Para não perder os adeptos de Malthus, eles fizeram a teoria neomalthusiana, que é o novo Malthus, né? A nova teoria de Malthus adaptada para aquele tempo, pós Segunda Guerra Mundial, certo? Por volta de 1950 para frente, vamos pôr assim, tá? Qual que é essa ideia, essa teoria? A argumentação era que a explosão demográfica dos países subdesenvolvidos, ó, os coitados subdesenvolvidos, né? Estaria provocando problemas, ó, atenção, os subdesenvolvidos estariam provocando problemas que impediam o seu próprio desenvolvimento e condenavam grande parte da sua própria população à miséria e precariedade. Então, assim, eles falavam, resumidamente, a culpa é dos países pobres. Basicamente, a teoria neomalthusiana. Qual que é a culpa do boom populacional? Os países pobres estão tendo muito filho, a culpa é deles. Presta atenção. Primeiro, estava faltando gente, teoria de Malthus. Estava faltando gente no campo produzir alimento, porque estava vindo todo mundo para a cidade. Bacana. Teoria neomalthusiana. A culpa é dos países pobres. O que eles pensavam? Eu sou rico. Eu sendo rico, eu tenho dinheiro para comprar o alimento. O pobre não tem dinheiro para comprar esse alimento. Então, eu, rico, compro alimento do pobre. E o pobre não vai ter dinheiro para pagar o alimento que ele está vendendo para mim. Então, eles vão ficar cada vez mais na miséria. Então, a teoria neomalthusiana tirava a culpa dos países ricos e empurrava a culpa para os países subdesenvolvidos. Basicamente, a ideia é essa. Olha aqui que interessante que eu destaquei para vocês, né? A base era dividida em duas partes. Baixos investimentos para a expansão da economia, porque eles falavam assim, os países ricos, tá vendo, o pobre? Ele não investe na economia. Ele vai investir em quem? Na população. Ele vai fazer o quê para a população? Vai fazer creche, vai fazer hospital, vai fazer escola. Isso aí não dá dinheiro. Vai permanecer esses países na pobreza. Então, preste atenção. Nós temos que fazer investimentos na economia. A economia é fundamental. Investir em hospitais, investir na saúde, investir na educação, na cultura e etc. Não funciona. Será que está acontecendo algum movimento no mundo? Em algum lugar do mundo está acontecendo um movimento assim? Vamos pensar. Grandes bolsões de pobreza, consequentemente, olha aqui, ó, uma permanente, o quê? Instabilidade política. Manifestada, por vezes, pela eclosão de rebeliões. Eu usei o termo rebeliões, tá, pessoal? Mas pode entender como você quiser. Manifesto, protesto, guerra civil, o que você quiser colocar de palavra substituindo rebeliões, fique à vontade. Né? Internas. Será que algum lugar do mundo está tendo discordâncias internas? Rapaz, então quer dizer que para um país ser bom, ele não pode ter esses bolsões de pobreza, né? Porque bolsão de pobreza, a culpa de ir mal a economia é do pobre, né? Lembra disso? E isso aí era muito bem falado, né? E o baixo investimento na economia significa que você tem que ficar dando dinheiro para o povo. Você tem que auxiliar economicamente o povo. Interessante. É dispensar, né? Teoria neomalthusiana, continuando. Contra esses problemas, os neomalthusianos defendem o rígido controle da natalidade, com o uso de métodos contraceptivos em larga escala. Presta atenção. Você vai ter o uso de métodos anticoncepcionais em larguíssima escala. Tá, beleza, mas como que acontece isso? Pode ser por distribuição de anticoncepcionais, camisinhas e outras cositas mais, né? Que não é apropriado falar aqui para o horário. Apesar de seu caráter autoritário, né, que essa teoria neomalthusiana tem, um caráter autoritário, atende muito mais aos interesses das nações ricas do que da sua própria nação. E essa teoria teve, e ainda tem hoje, boa aceitação em diversos países desenvolvidos e organismos internacionais que concordam com esse tipo de observação. Sim, os países pobres são os problemas, os pobres são os problemas, então nós temos que sanar esse problema. Como que eu vou sanar?
métodos anticoncepcionais para o pobre, para ele parar de ter filho, porque se ele parar de ter filho, a pobreza acaba e o país fica rico. Basicamente é essa a ideia, tá bom? Para colocá-la em prática, passaram a, olha aqui, ó, financiar intensas campanhas a favor do controle de natalidade. Foram intensas, foram muitas campanhas a favor de controle de natalidade nos países subdesenvolvidos, desde a década de 1960, moçada. Então, desde 1960, acontece isso aí. Posso fazer um parênteses do Brasil? Década de 1960, aconteceu um fato que acabou com um processo político e entrou um processo ditatorial apoiado pelos Estados Unidos. Estados Unidos se enquadra num país desenvolvido? Sim. Estados Unidos se enquadra com domínio de grandes organismos internacionais. A sede da ONU ficava em Manhattan, Estados Unidos, por ali? Pode ser. Será que tem alguma coisa a ver com o Brasil? Vamos ver. O Brasil é um dos países que coloca em prática algumas medidas, como a distribuição de camisinhas de forma gratuita, uma forma de evitar também doenças sexualmente transmissíveis. Então, né? Vamos evitar sim a AIDS, tá certo, tem que evitar, usar camisinha, bacana, ok. Mas era também, porque quem usa camisinha, a chance de engravidar também diminui muito, certo? Então, não era apenas para livrar de uma doença, e sim para livrar de uma gravidez. Tanto é que todo mundo fala assim, quando vai falar, você tem que usar camisinha no ato sexual para não engravidar. É uma das primeiras coisas que a pessoa fala. É usar a camisinha para não engravidar. É difícil a pessoa que fala usar a camisinha para preservar de doenças sexualmente transmissíveis. É meio que impregnado na cabeça. Pensa isso com vocês. Pensa se vocês não escutam isso por aí, né? Pô, eu vou usar para não engravidar. Não, usei camisinha, não vai engravidar. Tá certo, bacana. Então, para você ver como é colocado na nossa cabeça o método anticoncepcional, tá certo? O anticoncepção, antigravidez. Joia? Vamos fazer então um pensamento e vamos embora para outra teoria. Essa aqui é mais curta, ela é mais fácil e ela é mais simples, tá? É fácil de entender porque tudo que envolve o povo tem que ser teorias mais simples. Joia? Porque não é todo o povo que tem instrução. Tudo bem? Então, quando eu falo povo, eu estou generalizando a população. Alguns são bem instruídos, outros pouco instruídos. Então, quando você fala de teoria reformista / marxista, né, que é a teoria baseada em Karl Marx, você tem uma ideia já do que pode acontecer. Será que dentro do nosso país nós passamos por algum momento assim? Vamos ver. Os adeptos dessa teoria, olha aqui, ó, são diferentes das anteriores. Então, eles são o oposto, eles são oposição às anteriores. Aquelas ali, se aqui é marxista é o oposto daquelas, então eu posso falar que aquelas lá são teorias liberais, neoliberais, certo? E essa aqui eu posso falar que é uma teoria, como que eu posso dizer, social. Joia? Vamos lá, vamos ver se no Brasil, em algum momento histórico, aconteceu isso aqui, tá? Não é partido político, são teorias demográficas, não tem muito a ver um com o outro, tá? Não tem muito a ver, mas tem a ver, joia? Diferentemente das anteriores, defende que a miséria não resulta da falta de recursos. Então, a falta de oportunidade, saneamento básico, etc., não é resultado da falta de recurso, ou também não é por conta dos miseráveis, ou pelo fato das pessoas terem muitos filhos. Olha aqui, ó, miseráveis e muitos filhos. Mas sim de um modo de produção capitalista vigente na economia global. Bom, eles alegam mais ou menos assim: eu sempre preciso ter vários explorados para ter um ganhando. A teoria basicamente é essa. Eu preciso ter um dono que vai ter vários funcionários. O dono geralmente é o que encabeça, na maioria das vezes, ele só coordena, e quem põe a mão na massa são os operários. Quem vende são os empregados, operários, hoje em dia chamados de colaboradores. Olha que bonitinho, né, o nome, colaboradores.
Os colaboradores, eles fazem todo o processo, juntam todo o dinheiro, todo o lucro, tudo que ele precisa para pagar as contas, impostos, matéria-prima, etc., e ele vai fazer essa parte e ficar com a maior parte do lucro para ele. Ou vocês conhecem alguma loja onde o dono ganha menos que os funcionários, tá? Isso aí pode acontecer, rapaz? Eu não sei, né? Teoricamente, acho que pode, mas eu não sei se acontece, tá? Vamos lá. A visão dos reformistas na população inverte a causa do problema. Eu coloquei problema entre aspas. Repara bem nessa frase. Não são os pobres que causam a superpopulação, e sim a superpopulação que causa os pobres. Então ele fala que a culpa da superpopulação não são os pobres, mas sim que a superpopulação, o intenso fluxo de pessoas pelo mundo que causam a pobreza. Professor, explica melhor. Aqui, ó. Portanto, o acesso a melhores condições de vida para o pobre acarretaria na diminuição natural da natalidade, controlando a superpopulação. Se você desse o mínimo para o pobre, instrução, escola, educação sexual, condições boas de alimentação, né? O mínimo, um posto de saúde decente que funcionasse, tivesse remédio, métodos anticoncepcionais, qualquer coisa, né? Ah, você está falando de anticoncepcional, então você é da outra. Não, o anticoncepcional ele pode passar em qualquer lugar do mundo, tá? Só para avisar. Mas se você desse a mínima condição de estrutura social, a pessoa deixaria de ser assim. É interessante, pessoal, porque algumas coisas que aconteceram durante a ditadura militar foi a retirada da aula da parte de ciências, né, uma retirada mais profunda da aula de conhecimento humano, principalmente a parte que o pessoal trabalhava órgãos reprodutores, né? Essa parte foi tirada por uma questão de moral, falava que aquilo ali era imoral, que não sei o que, não sei o que lá. Enfim, aí nesse período, quando termina a ditadura militar, a população está livre, certo? É a geração do pai e mãe solteira. É a geração do pai e mãe que é jovem. É o pai e mãe que com 15, 16, 18 anos de idade já tem filho ou filhos. Por quê? É a geração que está completamente ali, perdidaça. Não sabe, não teve essa instrução na escola. Não é aula de educação sexual, é aula de biologia, é aula de ciências. Você tinha ela, né? E ainda hoje tem, né? Fixo, né? No sétima série, que hoje é o 8º ano, você tinha ela fixa. E no terceiro colegial também, sem contar no primeiro e segundo, que deve ter em algum lugar que eu não lembro onde é. Mas você tinha várias vezes essa aula e o aluno ia entendendo aquilo e falava, nossa, então quer dizer que a chance de eu ficar grávida ou a chance de eu ter um filho é muito grande. Essa perspectiva foi retirada durante vários anos da educação nacional e gerou uma geração que tinha a liberdade pós-ditadura militar, mas não sabia o que fazer com essa liberdade. Tudo bem? Então, era muito comum em épocas anteriores, mas muito comum mesmo, mais comum do que propaganda de brinquedo ou de cerveja, né? Era muito comum propagandas de uso de camisinha na televisão. Por quê? O governo, depois da ditadura militar, tentou de todas as formas orientar como que a população poderia fazer para frear isso aí, né? A minha geração, então, 41 anos, eu peguei um pedaço dessa geração de pai e mãe solteiro, né? E é impressionante como muitos dos meus amigos e amigas, né, tem alguém na família, ou eles mesmos, têm filhos fora de casamento. É um namoradinho, não sei, e engravidou, certo? Então, veio aquela liberdade que a população não estava acostumada e, de repente, não sabia o que fazer com essa liberdade. Joia? Então, vamos lá. Controle de natalidade na China, pessoal. Essa parte é muito interessante, é muito legal. Ó. Diante do grande crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas do século XX, século passado, né? Então, muitos países desenvolveram uma série de medidas com a finalidade de controlar a natalidade. A Índia fez, a China fez, alguns países do Oriente Médio o fizeram, tá?
muitos países sugeriram um controle, não fizeram o controle, falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, tenha filho um pouco mais tarde, né? Em alguns lugares eles controlavam isso muito assim, ó, mulher, você está entrando no mercado de trabalho, se você engravidar, você vai ser mandado embora, beleza? A mulher olhava, não, beleza, não vou engravidar. Virava para o marido e falava, não quero filho, porque senão eu vou perder o trabalho. E essa constante, o pessoal esqueceu de parar com isso, né? Esqueceu dessa época, assim, e vem até hoje. Tem empresas que falam, se você tiver filho, você está fora. Tem empresas que declaram isso. Tudo bem, hoje dá um problema um pouco maior do que antigamente, porque hoje tem uma defesa que dá para existir quanto a isso, etc e tal. Mas nós temos essas questões que já vêm impregnadas desde a década de 1960, 1970, 1980, 1990, né? As pessoas davam uma segurada. Joia? Em países socialistas, por exemplo, tem essa questãozinha de só ter o filho. Todo mundo fala, no Japão tem. O Japão não tem controle de natalidade. Eles fizeram pedidos à população. Pessoal, 2 filhos por família é o padrão ideal. Porque no Japão também teve o famoso baby boom, né? Baby de bebê e boom de crescimento. Então, o baby boom do Japão foi fantástico. Aí, o governo japonês, junto com o seu primeiro-ministro, sugeriu, sugeriu, não proibiu, a população, galera, 2 filhos por família seria um padrão ideal. Pronto, os japoneses seguiram. Eles estão, desde 1980 até hoje, com uma média de 130 a 135 milhões de habitantes. Eles permanecem com essa média de habitantes desde então. É fantástico. Os japoneses não são obrigados a fazer. Eles fazem porque eles são lindos. Eles fazem porque eles sabem cumprir a ideia que o governo passa. Lógico, o governo também ajuda, né? O governo pensa, né? Então, como o governo pensa e ajuda, eles também ajudam o governo. Joia? Então, vamos lá. Continuando. Entre os países que tomaram essas medidas, a China se destaca, que a China tomou essa medida, pessoal, eu coloquei 78/79, ano lindo, né, ano que eu nasci, 79, ela colocou ali, 78, ela colocou a ideia, foi votada, foi colocada para a população e falou assim, a partir de 78 já está valendo, mas só que tinha aquele prazo de 6 meses para adaptação, aquela coisa arada, então passou a valer de verdade em 79, tá? E daí ela colocou aqui, ó, uma lei que você poderia ter apenas um único filho. Lembrando, a sociedade chinesa é machista, sim. Você só passa o nome do pai para o filho, ou para a filha também. Então, quando o seu nome chega numa filha, significa que a filha vai morrer e o nome da sua família vai morrer junto com ela. Então, muitos não queriam isso. E aí o governo chinês também dava um jeito, tem vários aspectos históricos da China, não é que eles eram a favor do aborto, presta atenção, eles não eram não, tá? Mas, se você fizesse ali um ultrassom e descobrisse que fosse uma menina, vamos dizer que o governo falava assim, a menina pode. Outras chinesas, a maioria, não tinha essa coragem de fazer o aborto, certo? Então, o que elas faziam? Esperava dar à luz a menina e deixava essas meninas em orfanatos, na porta de pessoas, deixava abandonadas como é que chama? No lixo lá, naqueles negócios de lixo. Alguns pais mais radicais acabavam jogando a criança no rio, entendeu? Lógico, morria afogado, pelo fato de ser menina e não levar o nome da família para frente e por poder ter apenas um, né? Então, o pai queria ter um menino, para o nome dele, ir para o menino e do menino e para outra família, o nome para frente. E outras coisas também que não vêm ao caso das questões culturais chinesas, que a gente precisa, quando estudar a China, a gente dá uma aprofundada maior, tá? Então, tem esse aspecto. Durante vários momentos históricos, a China se destaca de forma negativa por essa questão do aborto de meninas. Se você observar todos os artistas famosos, jogadores, jogadoras, etc., do mundo, que adotaram chineses, vocês vão ver que quase nenhum, eu não me recordo de um que tenha adotado um chinês, eu não me recordo, mas quase todos adotam chinesas. Porque você tem no orfanato meninas, porque elas são abandonadas pelos pais.
certo? Ou, muitas vezes, pelo pai, não pela mãe. Joinha? Tranquilo? Então, é muito triste de falar, mas só que nós temos que trazer essa realidade também, tá? Segundo a Comissão Nacional de População e Planejamento Familiar da China, essa lei, olha aqui, ó, evitou a ocorrência de 400 milhões de nascimentos de chineses no período de 79 a 2011. Então, a Comissão Nacional lá da China falou assim, tá vendo? Nós seguramos o nascimento de 400 milhões de habitantes. Era para a China, então, ter na casa de 1 bilhão e 700 a 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, se fosse hoje. E eles se gabam e falam que, graças a ele, isso não aconteceu. Em outubro de 2015, atenção, foi anunciado um plano do governo para abolir a política do filho único, permitindo agora que as pessoas tivessem 2 filhos. Então, a do filho único foi abolida em 2015, mas agora eles podem ter 2. Ó, maravilha, você não está livre para ter 5, 6. Não está livre ainda. É bom e importante lembrar vocês do seguinte, nessa época da política do filho único, se você tivesse 2 filhos, você pagaria, através de trabalho, horas a mais de trabalho e impostos, também, cerca de metade do seu salário, como forma de imposto, pelo fato de ter o segundo filho. Então, era uma punição pesadíssima. E se você chegasse no hospital, você com estado grave, quase morrendo, e uma pessoa chegasse com uma unha encravada, mas você tem 2 filhos, quase morrendo, você tem 2 filhos, e a pessoa que chegou não tem nenhum, ou tem um, ela é atendida primeiro. As pessoas que não têm nenhum eram atendidas primeiro, depois as pessoas que tinham um, depois você. Se você tivesse 3 filhos, então, era melhor nem ir para o hospital, que você ia morrer na fila do hospital. Porque eles iam atender todo mundo, inclusive quem chegasse depois, para depois te atender. Certo? Então, era um método muito rígido. Isso não tem em livros didáticos, porque é considerado crueldade. A falta de respeito aos direitos humanos, ó, tinha de monte ali. Beleza? Quando a China acabou com a política do filho único, isso é uma notícia, tá? É a chamada de uma notícia, ó, de 2018. Quando a China acabou com a política do filho único, há 3 anos, havia esperança que os casais tivessem o seu segundo filho, né? Cuja podia ajudar a desacelerar o ritmo de envelhecimento da sociedade chinesa, tá, pessoal? Mas não está funcionando. Isso não atraiu os chineses. Eu estou falando de 2018. Então, eles pensaram em acabar de vez com a política do filho único, ou política de controle de natalidade, que não era mais filho único, né? Era 2 filhos, mas acabar de vez com a política de controle de natalidade. Eles pensaram. E até hoje eles estão pensando, tá, pessoal? Não acabou ainda com essa política, tá? De acordo com vários estudos, as famílias chinesas se acostumaram com a política do filho único. Outra chamada de notícia também do ano de 2019, essa eu esqueci de pôr a data, perdão, tá? E com o tamanho reduzido dos apartamentos, o custo de vida alto e também o custo dos estudos mais alto, né? Não querem ter o segundo filho, eles não se sentem atraídos a ter o segundo filho. Só assim, um tá bom. E nisso, a população chinesa está envelhecendo e a China está se preocupando. Moçada, daqui 20 anos nós vamos começar a ver um negócio na China que é catastrófico. 20 anos é mais ou menos, tá? Pode ser até antes. A população mais idosa vai começar a morrer na China. E vai começar a faltar mão de obra na China. E vai ser interessante, pessoal, porque vocês vão ver o número de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 mil habitantes cair para 1 bilhão, cair para 900 milhões. De uma vez para outra, assim, de uma hora para outra. De 3 a 4 anos de diferença, assim. Certo? Então, é isso que eles estão tentando evitar. Eles estão querendo que agora a população faça filho. Por quê? Esse casal, que são 2, vai colocar sempre um filho, certo? Um casal de 2 coloca 1. Se morre os 2, sobra 1. Então, vai cortando a população, em tese, pela metade se continuar nesse ritmo. Tá bom? Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado aí, né? E agora vamos abrir para perguntas. Valeu! Show de bola, hein, moçada? Que aula sensacional, muito bom, muito gostoso trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula que exige um pouco de atenção, tá? Mas só que vocês, com certeza, vão conseguir estudar bastante.
podem fazer a sua inscrição aqui, ó, não esqueçam, tá? Aproveitem os videozinhos que são sugeridos, a playlist, né, que está nesse canto aqui, ó. Opa, aqui é a playlist, né? E vamos junto, ative o sininho, faça a inscrição, compartilhe o vídeo. Tamo junto. Valeu, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.